Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, trazemos a resposta à nossa enquete dominical. Sou o professor Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota M underline, lá no Instagram. Temos também um canal no YouTube, onde trazemos tudo sobre licitações e contratos, vários vídeos, diversos vídeos lá no YouTube. E quem nos acompanha sabe que nós temos também um grupo no Telegram, onde a gente tem lá mais de 350 colegas da área de licitação, seja da esfera federal, municipal, estadual, seja os colegas licitantes, né? Importante grupo para a gente discutir sobre licitações e contratos. E quem tiver interesse, clica na nossa bio, entra direto lá no Telegram e vem participar com a gente, vem discutir licitação com a gente, tá bom? Meus amigos, falando da nossa enquete dominical, vamos lá. Veja só, a nossa enquete dominical ela veio tratar dessa vez sobre pregão eletrônico, especificamente as regrinhas também da Lei Complementar número 123, tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, né? Lá da Lei Complementar número 123. Veja só, em um pregão eletrônico, após a fase de lances, tivemos as seguintes propostas. Empresa A, R$ 1.000, não enquadrada como MEEPP. Empresa B, R$ 1.020, também não enquadrada como MEEPP. Empresa C, R$ 1.060, empresa ME, né, enquadrada como ME, certo? Na etapa de julgamento, após desclassificar a proposta da empresa A, o pregoeiro convocou a empresa B, cuja proposta foi aceita, habilitada e declarada vencedora. Interposto o recurso pela empresa C, fundamentando que deveria ter sido convocada para apresentar a proposta final, o pregoeiro julgou improcedente, porque a proposta estava acima de 5% da empresa A. Meus amigos, regra muito importante essa do tratamento diferenciado das microempresas, empresas de pequeno porte, na Lei Complementar número 23, chamado de empate ficto, né? Conhecido como empate ficto, que ocorre quando a proposta da microempresa, após a fase de lance no pregão, ela está com um certo percentual acima da primeira colocada e desde que a primeira colocada não seja ME-EPP. Vamos ver essa regrinha na lei complementar. Vamos lá. Olha só, artigo 44. Nas licitações será assegurado como critério de desempate preferência de contratação para as MEs e EPPs. Parágrafo 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas estiverem com valores iguais até 10%, isso nas modalidades gerais, nas modalidades da lei 8666, convite tomada de preço concorrência. Certo? Parágrafo 2º. Na modalidade pregão, o intervalo percentual estabelecido no parágrafo 1º deste artigo será de até 5% superior ao melhor preço. Isso quer dizer, meus amigos, que é o seguinte: antes da fase de lance no pregão, nós não temos ordem de classificação no pregão eletrônico. Né? O pregoeiro analisa lá, naquela fase de análise de conformidade das propostas, verifica se o objeto está dentro das especificações, né? Observa as especificações de um modo geral e classifica para a etapa de lance no pregão eletrônico. No pregão eletrônico, nós não temos aquele cálculo que nós fazemos no pregão presencial da Lei 10.520. Então, entram todos. Após a fase de lance, é exatamente o que a lei fala, que após a fase de lance, analisa-se, então, o empate ficto na etapa de julgamento. O que é que o pregoeiro faz? O pregoeiro verifica a primeira colocada. Se a primeira colocada for microempresa, empresa de pequeno porte, o pregoeiro solicita a proposta da empresa, analisa, julga, solicita a habilitação, analisa a habilitação e segue para declarar vencedor. No entanto, se a primeira colocada não é uma microempresa, nem empresa de pequeno porte, ocorre e o pregoeiro observa que um valor acima do valor da primeira colocada, não enquadrada como MEPP, existe um valor de até 5%, então ocorre um empate ficto. E isso deve ser observado para a segunda, terceira, quarta, tantas quantas forem, certo? E aí nós temos essa regrinha aqui no artigo 45, o que é que o pregoeiro faz? Olha só, para efeito disposto no artigo 44, o empate ficto que nós vimos, né? Proposta de microempresas com valores até 5% da primeira colocada, se a primeira colocada não for MEPP, a microempresa e empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Então, essa é a regra que nós temos lá.
A maioria dos portais já está automatizada essa regra, né? Após a fase de lança, a maioria dos portais já está automatizado. O problema que ocorre é quando ocorre uma situação semelhante à nossa enquete. Veja só, primeira colocada, R$1.000. Então, para observarmos o empate ficto, nós teríamos que ter proposta de microempresa e empresa de pequeno porte até 5% de R$1.000. Que daria quanto? R$1.050. Então, se após a fase de lanço nós tivéssemos uma empresa, um MEPP, com valor de R$1.050, o pregoeiro deveria já de pronto convocar essa empresa para apresentar a sua proposta, a melhor proposta. Importante falar também, o parágrafo 3º, lá do artigo 45, ele fala que o prazo para a microempresa apresentar a sua proposta, que eu chamo de proposta vencedora, é de 5 minutos. Então, nesse prazo de 5 minutos, a microempresa vai verificar se ela vai dar ou não o lance. Ela poderá dar a proposta vencedora, ela poderá desistir ou ela poderá deixar passar os 5 minutos lá, tá bom? Nesse nosso caso, nós não temos uma microempresa, empresa de pequeno porte, no intervalo de até 5%. Então, o que acontece? O licitante, então, analisou a primeira colocada, empresa A, e verificou que a empresa A foi desclassificada, a proposta não atendia o objeto da empresa A. E aí, meus amigos, o que é que nós temos, então? Nós temos, então, a empresa B com valor de R$1.020. O que é que ocorre, então, no valor de R$1.020? E observando o que a lei fala, a microempresa mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. Então veja o seguinte, após a fase de lance nós temos esse nosso exemplo, a empresa A como vencedora. No entanto, uma vez que ela foi desclassificada, considera-se então a empresa B a próxima vencedora do certame. Então, a partir do B, da empresa B, se por acaso a empresa B ela fosse uma empresa de pequeno porte, o pregoeiro tranquilamente seguiria para analisar sua proposta. No entanto, a partir do momento que a empresa A foi desclassificada e a empresa B é considerada provisoriamente vencedora do certame, deve ser realizada a análise novamente do empate ficto. Então, o pregoeiro vai calcular então o percentual em cima de R$1.020 e vai verificar se a partir de R$1.020 há uma microempresa, empresa de pequeno porte, que possa dar a proposta vencedora. Então, calculando o percentual de R$1.020, o que é que nós temos? Nós temos um valor de R$1.071, porque calculando 5% em cima de R$1.020, nós temos R$51. Então, se nós somarmos R$1.020 mais os 5%, que seria R$51, nós temos então o valor limite de R$1.071. Então, essa análise também tem que ser feita para as licitantes seguintes. E aí, meus amigos, voltando aqui para a enquete, R$1.071, a terceira colocada é a microempresa, empresa de pequeno porte, com valor de R$1.000. Então, nesse caso, o que é que deveria ter ocorrido? O pregoeiro deveria ter convocado a empresa C para apresentar sua proposta vencedora, que é o que chamamos. Certo? Então, muita atenção com relação a essa regra do pregão. Por quê? Principalmente, meus amigos, porque nós falamos, após a fase de lança, a maioria dos portais está automatizado. Mas lá na fase de julgamento, após a desclassificação da primeira colocada, nem todos os portais estão automatizados para retornar ao desempate, análise do empate ficto. Então, o pregoeiro tem que ficar atento e o pregoeiro observar. A primeira colocada foi desclassificada, analisa a segunda. A segunda microempresa segue para analisar a proposta de documento de habilitação. A segunda não é microempresa, então o pregoeiro vai lá e analisa e calcula os 5%. Nesse nosso caso, R$1.020, calculando 5%, dá R$51, que somado aos 20 daria R$1.071. Como nós temos uma microempresa no valor de R$1.060, essa microempresa deveria ter sido convocada para apresentar sua proposta final. Então, vimos lá que uma vez de ter posto o recurso corretamente, a empresa C, porque ela deveria ter sido convocada, o pregoeiro recusou, né? Porque calculou o percentual simplesmente com base na primeira colocada. A primeira colocada é realmente no valor de R$1.000, 50% seria, 5% seria R$1.050, R$1.060 estaria fora, mas está errado, certo? O pregoeiro calcula, então, no segundo momento, o valor em cima da segunda colocada. Tá bom? Então, a resposta, exatamente, é o que a maioria dos colegas acertou. Não, o pregoeiro está errado. O pregoeiro está correto? Não, o pregoeiro está errado.
porque deveria ter observado a regrinha do empate ficto e o desempate ocorrer também com relação à segunda colocada. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, obrigado pela participação das enquetes. Obrigado pela discussão no direct. Né? Mais uma vez, convido vocês a participarem do nosso grupo do Telegram. Lembrando que estamos com inscrições abertas para o nosso último curso do ano, online, pela plataforma Zoom. Curso Contratação Direta na Administração Pública, onde trataremos tudo sobre dispensa de licitação, inexigibilidade, cotação eletrônica, dispensa eletrônica. Dias 13, 14 e 15 de dezembro, das 18 às 21 horas. Um horário bem tranquilo e vamos lá discutir tudo sobre contratação direta para você iniciar 2022 capacitado, tá bom? Lembrando que temos inclusive valores diferenciados para grupos, né, para equipes de uma mesma fonte pagadora. Meus amigos, mais uma vez, obrigado, uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!